Olá pessoal, sou o Lucas Rezende, executivo de contas da SPK Sistemas, e nesse vídeo eu vou lhes apresentar a instalação do SPK Business. Primeiramente, a SPK vai disponibilizar alguns arquivos necessários para a instalação, como o instalador, os executáveis para a utilização do software e o banco de dados que vocês terão acesso. Pode ser um banco de dados de demonstração ou um banco de dados cuja base esteja limpa. Os passos para a instalação é bastante simples. Instalador padrão de todos os softwares, só clicar em avançar, aceitar o contrato. Ele vai criar uma pasta no diretório C chamado SPK Sistemas. Escolha o BDE, se a sua marca é 64 bits. Se for 32, pode deixar essa marcação. Sempre será Firebird 2.5. E esses arquivos de cupom fiscal, caso tenha, só marcar que o sistema já vai instalar os arquivos. Caso contrário, deixa desmarcado. Clique em avançar, instalar, ele já vai carregando o sistema. O sistema ele tem necessidade de utilizar o BDE para se conectar ao banco de dados. Por isso, deve instalar o BDE na máquina, certo? Se já possui, basta configurá-lo, senão tem que instalar. Ele vai prosseguir com a instalação agora do sistema. Nessa parte aqui, deve-se informar o IP do servidor do qual estará o banco de dados. No meu caso aqui, localhost. Ele estará na minha própria máquina. O caminho, vocês podem colocar padrão. Tá? Ele está com um exemplo aqui, C, arquivos de programas, SPK Sistema, dados, business. Mas como ele já vai estar numa pasta lá na SPK Sistemas, tem duas formas de fazer. Você pode colocar esse banco de dados em outra pasta ou colocar, da maneira que eu estou fazendo, na pasta criada pelo sistema. Dados, business.fdb. Certo? De Firebird. Clica em avançar. Ele pergunta se quer reiniciar o computador, o que é recomendado. Neste caso, eu não vou reiniciar devido à gravação do vídeo. Clique em concluir. Pronto, já está feito a instalação do sistema. Se vocês perceberem aqui no diretório C, ele criou uma pasta chamada SPK Sistema, com todos os arquivos necessários para a comunicação, faltando apenas os executáveis. Como melhor prática que nós fazemos, nós colocamos aqui também o banco de dados de conexão, criando a pasta dados. Assim como dados, criamos a pasta executáveis. Os arquivos que a SPK disponibilizará para vocês, vou aqui vir nos executáveis, vou pegar apenas o business como demonstração, mas pode colocar todos os executáveis. SPK Sistema executáveis. Não há necessidade de estar na mesma pasta, somente o ECF. Tá? Utiliza-se o ECF na mesma pasta onde está instalado os arquivos do SPK Sistemas, com melhor prática. Vou pegar agora um banco de dados. Eu deixei um banco de dados aqui disponível para demonstração. Este aqui. Colocar na pasta dados. Ok. Eu vou colocá-lo na área de trabalho só para a gente facilitar o acesso. Desculpe, já tem um executável na área de trabalho. Deixa eu até mostrar aqui. Bom, eu vou conferir algumas informações no BDE e no alias que tem necessidade de criar. Primeira coisa, o alias ele cria um arquivo lá na pasta do Windows chamado alias spk.ini. Esse alias nada mais é que uma conexão com o banco de dados. Então ele cria essas informações como usuário e senha do banco de dados, também no usuário sysdba, usuário SPK, e cria o diretório SPK Business,
alias do BDE SPK Business, usuário e a senha, que são informações padrões. Se eu tiver outros acessos, eu posso vir aqui criando outros bancos de dados e duplicar esses acessos, mudando apenas o alias, o nome e o alias da conexão do BDE. Agora, deixando o padrão, vou olhar o BDE como ficou. Sempre executar o BDE como administrador, senão ele trava, senão ele não grava. O meu BDE já estava configurado com várias bases, como vocês podem perceber. Eu vou visualizar aqui na base demonstração, como que está configurado. Então, eu estou configurado base demonstração, onde que está o meu banco de dados? No SPK dados, base demonstração. Esse é um exemplo. Agora eu quero pegar o SPK Business, que foi o que nós instalamos. SPK Business, localhost, na minha máquina local, SPK Sistema Dados Business FDB. Ele vai buscar aquele banco de dados que eu forneci lá nessa pasta, nesse diretório. Então ele já está configurado. E tem esse tempdb. Esse tempdb funciona da seguinte maneira. Normalmente já se instala esse tempdb lá no BDE, mas em outros casos a gente tem que executar esse arquivo cat. Em máquinas de Windows 7, e quando você executar esse cat, ele vai ficar rodando na máquina, assim como o Windows 8. Ele não finaliza. Ele cria o tempdb, tá? E ele não finaliza. Então, às vezes, pode acontecer um problema de conexão por causa dele, que ele está em execução. Se vocês não souberem fazer esse diretório manualmente, deve executar o cat. Mas logo após a execução e perceberem que já criou aquelas informações no BDE, esse tempdb, vocês têm que vir aqui no gerenciador de tarefa, procurá-lo nos processos e finalizar. Caso contrário, não acessará o sistema. No meu caso, como ele já está criado, ele é muito tranquilo a criação. Inclusive eu vou criá-lo aqui para vocês como exemplo, tá? Eu vou deletar e vou criar um novo. Então, objeto, new, standard, aqui o diretório é c, spk systems, tmp, ou temp, vocês que definem, e aqui vou renomeá-lo para tempdb. Pronto. Somente isso, já criou. Então eu sugiro não executar o cat e criar esse tempdb no BDE. É muito simples, é muito tranquilo. Feito isso, verifiquei o BDE, verifiquei o alias, agora é só testar a conexão. Bom, já conectou no meu banco de dados, na minha base. A senha vocês estabelecem, a senha padrão é 159288 para o usuário SPK. Esse banco de dados está solicitando a revalidação do registro. Vou aproveitar a oportunidade e mostrar como que se revalida esse registro. Clico em sim, ele gera uma chave do sistema. Eu posso clicar em registro online ou solicitar para que o suporte faça essa liberação. Se clicar em registro online, basta colar, gerar a chave, copiar essa chave gerada, ir até o sistema e colar na chave de registro. Registrar agora. Opa. No caso, essa base minha está com 123, a senha. Pronto, já foi feita a conexão no banco de dados. Ok? Lembrando, nas bases padrões, essa é a minha base, a senha do SPK, usuário SPK, está igual a 123. Pode-se utilizar uma base padrão cujo usuário SPK tem uma senha 159288, senha padrão utilizada no suporte e implantações. Ok? Então, às vezes vocês não conseguem conectar com 123, tem que ser essa senha 159288, que é a senha padrão da SPK para suporte e implantações.
certo? Bastante tranquilo. No caso, nós estaremos disponíveis para esclarecer dúvidas com relação à instalação do sistema. O cronograma será enviado para explicar para vocês, para todos instalarem o sistema, treinar essa instalação. Como vocês podem perceber, é bastante tranquilo. Às vezes ocorre conflitos com outros softwares, outros bancos de dados, quando se utiliza os mesmos arquivos que a SPK. Por isso que nas máquinas que vocês forem instalar, tem que fazer um levantamento, um checklist anteriormente à instalação para verificar Firebird se está ativo, BDS está ativo, se tem algum sistema já rodando que pode impactar algumas DLLs do nosso SPK, fazer um checklist total na máquina, porque pode acontecer problemas com relação a conflito. Caso contrário, se a máquina estiver, vamos dizer de uma maneira assim, limpa, a instalação ocorre normalmente sem percalços. Ok? Agradeço-lhes a atenção, muito obrigado. Até mais.